Minha infância foi simples e humilde. Eu nasci em Fortaleza, no Brasil, em ano 68. Meus pais tiveram três filhos. Eu sou a segunda filha deles. Meu pai trabalhava na construção, minha mãe não trabalhava. Ela, ela cuidava da gente e dos afazeres de casa. A gente era muito pobre, tivemos só um. A gente morava numa casa própria, graças a Deus, mas a gente era bastante pobre. A gente tinha só uma televisão preto e branco que sempre ia para o concerto. Muitas vezes eu levava um choque na televisão, que ela dava um choque de tão velha, era bem engraçado. Bom, a gente morava em Fortaleza, no bairro do Barra do Ceará. A gente tinha uma cachorrinha peluda, o nome dela era Keila. Ela vivia sempre amarrada no quintal, coitadinha. Eu me lembro quando eu era bem pequena, eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, a gente costumava viajar para Carnaúba. Carnaúba era um lugarejo bem pequenininho, assim, perto de Paracuru. E aliás, Carnaúba não está nem no mapa. Bom, meus avós maternos ah, tinham uma fazenda lá. Tinha fábrica de farinha, tinha vacas, galinhas, muitos animais também, e tinha árvores de frutas, bastante. Era muito chato mesmo que eles tiveram que vender a fazenda. Eu tinha mais ou menos, talvez uns 8 anos de idade, mais ou menos. Aí eles compraram uma outra casa pequena. Compraram uma casa pequena na cidade de Paracuru, no Ceará. Era legal, era muito legal lá, porque principalmente era perto da praça, a casa deles era na praça perto da igreja. Mas eles ficaram pouco tempo com essa casa, porque depois eles venderam e talvez quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eles venderam essa casa no Paracuru e compraram uma casa ainda bem mais pequena em Fortaleza, né? Que eles quiseram mudar para Fortaleza. Aí eles moraram numa casa bem pequena, uma casa de vila, no bairro do Antônio Bezerra. A gente era assim, muito pobres. A gente não costumava sair muito, a gente também nunca foi de comer fora, em restaurante, nunca fizemos isso, porque a gente era bastante pobre. Durante a semana, eu e minhas irmãs, a gente ia para a escola, a escola era o Educandário Casimiro de Abreu, que ficava na mesma rua que a gente morava. Era uma escola particular. A minha mãe sempre ganhava as bolsas de estudo lá, de graça com os políticos, aí a gente estudava lá. Era uma escola muito boa mesmo, de ensino católico, ensino de bons morais. Eu tinha boas lembranças de lá. Eu estudava de manhã e quando chegava em casa, almoçava, dormia um pouco e quando acordava eu fazia o dever de casa, ia brincar com minha irmã Mary. Às vezes eu brincava com a minha irmãzinha pequenininha, mas eu brincava mais era com a minha irmã mais velha. A gente brincava de coisas simples, bambolê, jogo de pedras, esconde-esconde. A gente andava de bicicleta lá fora. A gente não via muita TV não, pois minha mãe controlava bastante o nosso tempo, né, para não ver muita televisão, para a gente se dedicar mais aos estudos. Mas a gente via alguns programas de TV, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Onde eu adorava esse programa, o Sítio do Pica-Pau. E às vezes minha mãe deixava a gente brincar de tardezinha com nossos vizinhos. A gente brincava de roda, brincadeira de roda, esconde-esconde, essas coisas. Quando chovia, eu pedia sempre a minha mãe para me deixar tomar banho de chuva lá fora. Era muito legal. No sábado a gente pegava ônibus, nós todos juntos, meus pais, minhas irmãs. A gente pegava um ônibus e a gente ia comprar frutas e verduras na Ceasa. A gente levava muito peso no ônibus, mas era legal. No domingo
era domingo de missa mesmo. Isso mesmo, a gente ia para a missa na capelinha de São Luís Gonzaga, onde eu fiz a minha primeira comunhão. Às vezes a gente ia na Praia da Barra, aí era farofada mesmo, que minha mãe às vezes levava comida, né? E era muito legal mesmo. É divertimento de pobre, mas era legal. Às vezes, às vezes a gente ia para a missa, mas noutra igreja, que era na igreja uma igreja no Antônio Bezerra, no bairro do Antônio Bezerra, porque meus avós moravam ali perto da igreja. A gente assistia a missa lá e depois a gente ia passar o dia todo na casa dos meus avós, que são os pais da minha mãe. Era sempre assim. E eles eram muito bem católicos, meus avós, moravam perto da igreja, eles eram muito devotos mesmo. E quase todo domingo a gente ia para lá mesmo. Às vezes a gente ia para a feira livre lá perto, lá perto da casa deles. Essa feira livre era sempre no domingo. Gostava muito de ir para casa dos meus avós, porque lá tinha minhas primas, a Joandia, a Liduína, que moravam na casa dos meus avós. Meus avós, eles adoravam ver o programa do Silvio Santos. Às vezes a gente assistia lá o Qual é a Música, o Roletrando, o Namoro na TV, era legal. A gente voltava para casa de tardezinha, jantava em casa, ah, aí depois a gente ia ver, nós todos, ia ver eu, meus pais, minhas irmãs, a gente costumava ver o programa dos Trapalhões, depois um pouquinho do Fantástico. Meu pai costumava jogar na loteria e queria ver o resultado da loteria quando aquela zebrinha aparecia no programa do Fantástico. Era assim. Bom, no mês de junho eu adorava participar das quadrilhas de São João. A gente participava das quadrilhas da nossa paróquia, que é a paróquia São Luís Gonzaga, que isso é na nossa rua. E era muito legal, gostava demais das quadrilhas. Pena mesmo que a gente nunca tirou fotos, né, naquele tempo. A gente era muito pobre, a gente não tinha dinheiro para comprar câmera fotográfica. Todas as fotos que a gente conseguiu aí, até no meu vídeo, foi porque as pessoas tiravam foto da gente e davam de presente a gente as fotos, mas a gente mesmo nunca possuímos uma câmera fotográfica. Era assim nossa vida. Era bem simples, mas era muito legal mesmo. Eu tive uma infância muito pobre, mas muito feliz. Me lembro que a gente era. Eu participava dos esportes do SESI, o SESI da Barra, e eu praticava natação, eu e minha irmã, Meire, a gente fazia natação, eu fazia, e nos outros anos eu fiz ginástica rítmica, também eu fiz lá, e foi muito legal, minha infância foi bastante divertida. Era assim. Bom, gente, essa é a nossa história, a história da minha infância. Quando a gente era bem pequena, nossos pais nos levavam para passear no Parque das Crianças, que ficava no centro de Fortaleza. Lá tinha um pequeno parque de diversão e também tinha um zoológico. Naquele tempo não tinha violência em Fortaleza, a gente podia sair à vontade lá e tudo, era tudo na paz. Bom, a gente tô tentando lembrar mais coisas da minha infância. Eu me lembro que a gente fazia nossas compras básicas na bodega do seu Zezinho, que era na nossa rua. Às vezes a gente comprava fiado mesmo. Quando eu era pequena, a minha mãe me mandava comprar umas coisas na bodega do seu Zezinho e também para eu ver se o meu pai estava lá bebendo cachaça. Pois naquele tempo ele bebia bastante. E lá na bodega do seu Zezinho também tinha um bar. Todos os anos a gente ia para a feira de exposição da Expoesse, que também se chamava Feira dos Municípios. Essa feira ainda existe hoje. Fica na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza. Gostava muito de ir lá com meus pais, minhas irmãs. A gente comia maçã do amor e pipoca. Adorei muito aquele tempo.
Pois é, no começo da década de 80, meu pai Luiz comprou um carro usado, um carro assim, caindo aos pedaços. Era uma Brasília branca. Ele queria um carro para levar material de construção, pois ele era mestre de obra dos pedreiros. Bom, uma vez ele foi me buscar no educandário, eu estava na oitava série, aí eu fiquei morrendo de vergonha de alguém me ver, pois ele tirou até as cadeiras do carro para caber um bocado de material de construção dele. Ai, meu Deus. Bom, outra vez a gente foi numa festa chique, uma festa de 15 anos de uma filha do patroa dele. E na saída da festa, o carro dele não pegou, o carro da gente não pegou e a gente teve que empurrar o carro mesmo. Foi uma vergonha. Ai, meu Deus. Yeah. E, bom, nem sempre o pai estava de bom humor com a gente. A maioria das vezes ele não queria ficar com a gente, não ligava pra gente. Mas quando ele estava legal, ele levava a gente para passear na volta da Jurema de noite. Isso era na Praia de Iracema, em Fortaleza. Era bem legal. Também a gente ia junto para a Praia do Icaraí e também a Praia do Cumbuco. Mas isso era raramente, não era sempre, mas às vezes a gente ia. Ah, no começo da década de 80, a gente passou a frequentar a igreja de Nossa Senhora da Assunção, que no bairro vizinho, no bairro do Conjunto Nova Assunção. Da nossa casa até lá, eram uns 40 minutos caminhando a pé. Às vezes o pai levava a gente de carro para lá, mas só quando ele estava legal com a gente, né? Ele levava. Bom, no ano de 83 foi um ano muito bom para mim, de 83, porque eu tive a festa dos meus 15 anos e no final do ano eu fiz o crisma e também tive a formatura do primeiro grau, terminei a oitava série. A festa foi no outro educandário, porque o educandário Casimiro de Abreu tinha duas escolas, tinha lá na Barra do Ceará, lá perto da gente, e tinha outro lá no Carlito Plomplona. A festa foi ótima. Ela começou primeiro com a missa na igreja do Carlito, ali, que era vizinho ao lado do educandário do Carlito. Bom, aí teve a festa, foi muito, muito legal mesmo. Bom, em fevereiro de 84, eu comecei a fazer o segundo grau e fui para outra escola, uma escola estadual. Era o Colégio Justiniano de Serpa, no centro de Fortaleza. Para isso eu tive que pegar ônibus. Mas era difícil, porque às vezes eu não tinha dinheiro para o ônibus. Naquele tempo meu pai não estava muito legal com a gente e ele não queria pagar o meu ônibus para lá. Era bastante difícil. Ele não queria pagar meu ônibus para a escola e nem ajudar minhas irmãs, mas nossa mãe sempre lutou pela gente. Hi guys, this video is about my childhood in Brazil, where I came from. I grew up in Fortaleza City, that is the northeast of Brazil. My parents had three daughters. I'm the number two. I came from a very poor family, a Catholic family. My daddy working at construction, and my mother stayed at home. Um, our life was very simple. We never eat out. We didn't have money for that, and we had only one TV that was a black and white TV. But we had a lot of fun together. Um,
we didn't have a camera back then, so all the pictures you see right here were given to us. I was very poor, but I was very happy. I love my parents and my sisters. On Sundays, we always went to mass together. We visit our grandparents at my mother's side. They are very good Catholic. I have a great memories of my school years, especially at my elementary, my middle school, where I attend a private school. My parents got a scholarship for each one of us. I love that school where I learned very good morals right there. I learned very good morals also at home. My parents were very conservative, especially my mom was very conservative. Um, in that school was great for me. We learned so much. And, and we used to pray every day before going to class. Well, in 95, um, my parents had a lot of problems. And my daddy left the house. He left us, and he didn't want to give any financial support for us. It was very hard, but and years later, we were able to forgive him. We really forgive him, and everything is okay now. We in contact with him, and yeah, that's it. This is our story. Thank you very much for watching our video. Bye bye.